Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Também existe a possibilidade do Bruno Fux, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o provável time da LDU, com Domingues no gol, Alala, Mina e Adé, José Quinteiro, Vilamil, Carlos Gurueso e Cornejo, além de Quinones, Estrada e Brian Ramírez. Apita o jogo argentino Facundo Tédio. A bola rola logo mais 9h30 da noite no Equador. Tem LDU e Palmeiras pela Libertadores. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:19, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Mazzola Júnior renovou o contrato com o Ituano, ou seja, estará à frente do Ituano na próxima temporada, tanto na Série A2 do Campeonato Paulista, quanto na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Danilo Sacramento também renovou o contrato, renovou com o União São João. Estará à frente do União na Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos lá dar uma passeada rápida no Fala Galera de hoje, no programa deste 23 de outubro de 2025. Fala, galera, vamos lá, na tela. Eu leio para você, Tigrão, e aí você, portanto, né, vai ouvir e não ver. Fala, galera do Guarani. Guarani acertou em manter Farney executivo, Elano coordenador técnico e Matheus Costa treinador para a próxima temporada. Sim, acertou. Lembremos-nos que no início do trabalho dos três que chegaram praticamente juntos, o Guarani falava de rebaixamento e terminou o campeonato a um ponto do acesso. Isso, por si só, é suficientemente forte para que a gente entenda que o clube evoluiu, que existia um passivo muito grande, que existia uma instabilidade muito grande, e quando eles assumiram, o Marcelo já tinha dado uma melhorada, mas o Guarani ainda vivia muito de altos e baixos. Acho até que a demissão dele não foi justa, não foi correta, não foi o melhor caminho, né? Mas o Marcelo Fernandes é coisa do passado em termos de Guarani. Ele subiu a avenida e está aí disputando o título da Série C pela Ponte e subiu com a Ponte. Mas o Guarani evoluiu com o Matheus Costa, evoluiu com Farney Coelho e evoluiu com o Elano. Portanto, e eles pegaram no meio. Ninguém planejou nada. Vieram, ao invés de ter uma tela de computador, ao invés de ter um software e um site especializado em jogadores e uma rica agenda de contatos, de relacionamento dentro do futebol,
eles chegaram apenas com um extintor de incêndio para cada um. Agora é diferente. É um trabalho que se inicia. É um trabalho que é colocado em prática desde o início da preparação, visando a temporada do ano que vem. Tem bastante tempo. Parece que não, mas tem. Só que tem que trabalhar rápido, porque o tempo passa realmente sem a gente nem perceber. Portanto, comparando o Guarani de antes dos 3 e o Guarani de depois dos 3, apesar de ter ido muito mal nas 3 rodadas finais, no segundo turno do quadrangular, eu acho que fazendo-se aí uma comparação do Guarani no antes e depois do trio, o Guarani terminou melhor e está melhor do que antes da chegada deles. Portanto, para mim, acerta a diretoria do Guarani em renovar o contrato com os 3, Elano, Farney e também Matheus Costa. E agora vamos lá para o Fala Galera da Ponte. Esse está na tela aqui, né? Tá na tela aqui e tal. Ih, rapaz, ficou meu quadrinho na frente. Quem você considera o 12º jogador do elenco da Macaca? Aquele que não é titular, mas sempre que entra no segundo tempo, entra bem. Com a volta do Gé, que vai voltar, seja no banco ou iniciando a partida, o 12º maior com a volta do Gé é o Bruno Lopes. Antes da volta do Gé, o 12º jogador hoje é o Léo Oliveira, porque o titular é o Rodrigo Souza, mas o Léo Oliveira briga ali, ele é uma espécie de titular com o número 12, se considerássemos a escalação tradicional do time que começa de 1 a 11. Batista. 17h25. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E no Sicredi é importante a gente destacar, sem dúvida, esse ponto. No Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você, como eu disse, é mais do que um cliente. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje muitas entrevistas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente já pôde acompanhar um trecho na hora do almoço, um trecho muito curto, mas a gente, é claro, vai acompanhar agora trechos maiores e eu vou passar detalhes também a respeito do que disseram, né? Tanto o presidente Rômulo Amaro, quanto o Farney Coelho, executivo de futebol, quanto o Elano e também o técnico Matheus Costa. Aliás, o Matheus
Matheus Costa esteve conosco na tela da Band. E vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui na Rádio Bandeirantes, para quem não acompanhou nos Donos da Bola, uma entrevista muito bacana com o Matheus Costa, que esteve hoje nos visitando. Eu ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Conheço o seu trabalho, evidentemente, mas é um prazer muito grande conhecê-lo, viu, Matheus? Prazer é todo meu, Batista, CH, Kleger, o Breno que está no estúdio, principalmente ao telespectador dos Donos da Bola, especialmente ao nosso torcedor. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Não tem como, né, a gente falar sobre essa situação que o Guarani quase conseguiu acesso e faltou um golinho. Na sua opinião, o que é que aconteceu? Por que o Guarani não subiu? Frustração, óbvio, é muito grande, né, Batista? Até o momento que a gente chega num momento muito adverso, conseguimos resgatar isso. Era um momento de possibilidade, inclusive, de rebaixamento. Gerou uma expectativa, chegamos na última rodada com uma possibilidade de acesso. Eu vejo, existe o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático, mas eu acredito que foi fundamental assim, o aspecto mental, assim, sabe? Nós tivemos 3 rodadas finais para concretizar isso e tivemos ações específicas que não concretizou esse acesso, sabe? Foram pequenas ações que pontuais, somando os 3 jogos, né? Não foi um jogo que ficou definido a gente não conquistar o acesso. Os 3 últimos jogos nós assumimos aquela responsabilidade. Foi muito pesada a sequência que nós tivemos, primeiro para readquirir a confiança de todo o elenco, para a gente realmente mostrar que a gente poderia ser protagonista na competição, confirmar a classificação para o quadrangular final e depois para confirmarmos o acesso. E nos 3 últimos jogos, quando estava desenhado para a gente assumir esse acesso, teve ações assim que nos prejudicaram no decorrer desses 3 jogos para confirmar realmente o acesso. CH, a sua pergunta ao Matheus Costa, o nosso convidado de hoje. Eu também vou na mesma linha, Matheus, porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo aqui. Eu estou há bastante tempo aqui, eu estou te conhecendo agora, né? Muito prazer, eu acho que você é um cara muito competente, mas eu tenho que fazer uma pergunta e essa pergunta ela tem 2 lados. Primeiro, eu elogio a você porque você recuperou o Isaac. Você recuperou e mudou ele de posição. Em uma das entrevistas que você concedeu, você intitulou Isaac como craque, dito por você. E a minha pergunta é a seguinte: como você tira do time titular o craque do seu time na partida mais importante da segunda fase? O que aconteceu? Perfeito. SH, como eu disse, o Isaac... Pelo momento, o Isaac foi um cara realmente muito pressionado. Toda a história do Isaac no Guarani foi de oscilações, de altos e baixos, né? Então, um grande objetivo meu era realmente mostrar para o Isaac a importância que ele tinha para o nosso elenco, né? Tem momentos que os jogadores são importantes no início da partida, tem momentos que os jogadores são importantes no decorrer da partida, né? Como você mesmo disse, o jogo mais importante do ano, talvez a gente começar na estrutura de um volante e 2 meias seria uma situação diferente. Um risco muito grande, com uma possibilidade, e eu enxergava isso, se nós não tomássemos gols, a gente ia conquistar o acesso. Okay. Então a gente se expor de uma maneira, porque qual que foi o meu grande objetivo na minha chegada, CH? Quando eu chego no Guarani, o Guarani era o 2º pior ataque da competição. Em 14 jogos tinha somente 10 gols. Em 5 jogos, para confirmar a nossa classificação, nós fizemos os mesmos 10 gols dos 14 jogos anteriores. Então, do 2º pior ataque, a gente passou no quadrangular final a ser um dos melhores ataques da competição. E isso foi muito em virtude dessa mudança. Você colocar Diego Torres e Isaac, teve muita mais construção, muito mais situação e criamos muitas chances de fazer gol. Não só os gols que a gente fez, chances que a gente perdeu de fazer gol. E em contrapartida, a gente sempre teve uma defesa mais exposta, os números mostram. Tomou muito gol durante toda a temporada, desde o início da Série C vem tomando gol. Só que você em 1 mês e meio, você não vai fazer em 1 mês e meio de trabalho,
melhorar os teus números ofensivos, melhorar os teus números defensivos, tinha que ter prioridades. Naquele momento eu via que nós tínhamos que fazer gol para classificar. Conseguimos fazer gol. Em um segundo momento agora nós precisamos ajeitar nossa defesa para não tomar gol. Quadrangular final, quem não toma gol, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Então agora a gente estava no segundo momento que eu tinha que organizar defensivamente a nossa equipe para evitar tomar gols e continuar dando essa oportunidade de continuar fazendo gols. Só que tem alguns momentos que você tem que se precaver. Se você está jogando com uma possibilidade que, se não tomar gols, você pode conquistar o acesso, foi a manutenção do Melo, que estava tendo momentos muito positivos no dia a dia, com a situação do Isaac entrar no decorrer do jogo. Até pelo desgaste natural do Diego Torres, poderia ser uma opção ali. Então foi mais uma situação de jogo. Antes da partida, o feedback foi muito positivo, de praticamente todos, né? A entrada do Caio Melo no lugar do Isaac. Mas a gente sabe da qualidade do Isaac, continua afirmando. E para realmente trazer essa autoafirmação para ele, que era muito importante naquele momento. Gleger. Ô Matheus, bom, primeiro boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Em cima de uma fala sua, agora no começo aqui da entrevista, eu disse isso quando o Farney esteve aqui, o Batista se lembra, o CH estava aqui também, sobre a questão emocional desse time do Guarani. Eu citei três situações. O Maurício, o Guarani estava com 0 pontos, não engrenava, não jogava, não conseguia, e a gente percebia que o aspecto emocional do time era 0. Aí chega o Marcelo Fernandes, né, com um discurso diferente, o time melhora, né? Começa a crescer na competição, começa a somar os pontos e de repente a hora que alcança ali, começa a chegar perto do G8, começa novamente a perder, começa novamente uma instabilidade emocional e aí troca o treinador, vem o Matheus. O que acontece com o time? Melhora de novo, né? Entra dentro do G8 e quando o Farney esteve aqui, o Guarani já estava classificado, né? Tinha conquistado a classificação e eu disse exatamente isso que eu estou falando. Farney, vocês detectaram isso? O Matheus detectou essa parte emocional do time, que já oscilou dentro da competição 3 vezes? Ele falou, sim, já detectamos e já estamos tomando providência com isso. E aí vem você, Matheus, e é verdade isso, tá? Porque eu fui jogador, eu sei. Porque para mim, por exemplo, o Guarani era o melhor um dos melhores do time, tinha tudo para subir. Por exemplo, do Náutico que subiu, o Guarani para mim era melhor tecnicamente do que o Náutico. Só que às vezes a parte emocional pesa. E foi o que realmente aconteceu. Você não achou, Matheus, que faltou um trabalho específico para isso nessa reta final? Para que o Guarani, nessa parte emocional, conseguisse se controlar? Cleger, a gente nunca vai saber assim, a fórmula exata, mas sem dúvida alguma é um questionamento nosso. Mas a gente focou muito nisso também. Detectou isso? Detectamos isso. Legal. A gente sabia disso daí. E trabalhamos muito forte em razão disso daí. Então, hoje, assim, sem dúvida alguma, porque, como você mesmo disse, pegar de exemplo a partida contra o Náutico, que foi o nosso adversário ali na última partida, quem iria subir, o jogo estava completamente controlado. Estava muito mais próximo da gente fazer o segundo gol do que a gente tomar. Uma ação muda completamente e com um a menos... A gente ficou mais próximo de vencer do que, de repente, tivemos 3 chances. Então, sem dúvida alguma, talvez isso foi um aspecto para mim, assim, depois a gente ia ter um momento de reflexão com toda a nossa comissão, com todas as pessoas que fizeram parte. Para mim, você nunca vai ter, como eu falei, a fórmula exata, mas para mim o fator mental foi preponderante, assim, para a gente não confirmar, assim, porque estava na nossa mão, a gente sabia disso. Estava na nossa mão. Exatamente. Agora, a frustração é normal. A gente tem sentimento, a gente tem emoção. Eu já conquistei um acesso, minha vida mudou. Depois daquele acesso, eu estava com a oportunidade de conquistar o segundo acesso. A vida de um treinador muda também, né? Não só do torcedor, a autoestima, tudo, mas do treinador muda. Agora, acima da minha frustração hoje, é a perspectiva que eu tenho de continuar o planejamento para a próxima temporada, compartilhando com pessoas competentes e capacitadas, no qual eu tenho uma harmonia muito grande, que é o Farney e que é o Elano, né? A manutenção do nosso trabalho pelo presidente Rômulo para a gente manter. Então essa perspectiva que eu tenho hoje
para a nossa próxima temporada é muito maior do que a frustração que infelizmente a gente cometeu ali nos últimos 3 jogos. Legal. Breno Beretta, sua pergunta ao Matheus Costa. Bom, primeiro é um prazer receber o Matheus aqui. Vai ter outra depois? A gente tem esse contato durante a semana, uma pessoa, eu sempre falo aqui, uma pessoa muito gente boa, do bem, né, que está no caminho para tentar fazer o Guarani voltar à situação que o Guarani deveria estar. Ô Matheus, quando você chegou, a expectativa era muito grande de você melhorar o Guarani e você conseguiu melhorar principalmente jogando um sistema ofensivo, né, o 4-3-3. A principal questão e reclamação, se a gente for ver, tanto da imprensa quanto da torcida, olha, durante os jogos o Matheus recua muito o time, ele faz substituições que atraem o adversário, e daí a gente viu no jogo contra o Brusque, o Guarani tinha o jogo nas mãos, acabou sofrendo a virada, aquele jogo fora de casa. O jogo contra o Náutico, o Guarani poderia sufocar mais o Náutico e o Guarani sofreu o empate. Até aquele último jogo contra o Tombense já rebaixado, o Guarani também tinha nas mãos aquele jogo e acabou cedendo empate e quase não se classificou. O que você tira de lição desses jogos e até mesmo do esquema com 3 zagueiros, que para mim foi o melhor jogo contra o Náutico fora de casa na segunda fase, mas aí a gente não sabia, o Matheus vai ser ofensivo no 4-3-3, vai no 3-5-2, o que você tira de lição para o ano de 2026, porque não volta mais 2025, né? Perfeito, Breno, prazer todo meu estar conversando com você. Breno, é muito difícil a gente falar num contexto geral, eu procuro falar especificamente de cada partida, e quando você chega num clube já com tudo formado, o treinador tem que se adaptar ao ambiente que encontra, né? Então eu encontrei um ambiente, como eu falei, era uma equipe que sofria muitos gols e que fazia poucos gols. Então eu tive que traçar planejamentos a curto prazo, primeiro de criar muitas opções de gol. Num segundo momento, quando eu vi que a gente tinha essa possibilidade, todo jogo a gente estava construindo, criando muitas possibilidades e convertendo em gols, eu falei, agora eu preciso trancar um pouco o jogo para a gente evitar o adversário de continuar fazendo gol, como vem sofrendo praticamente desde o início da competição. E a gente criou situações dentro disso. Contra a Tombense, a gente faz o 2-0 e foi uma preocupação muito grande, porque no decorrer do segundo tempo, até pelo adversário já não ter mais situação sem responsabilidade nenhuma na partida, ele vai tirando todos os jogadores defensivos, se eu não me engano ele encerrou com 6 atacantes. E a gente sofre um gol de um pênalti, e no decorrer disso, óbvio, a gente tenta neutralizar o adversário, e ali a gente teve uma oportunidade de fazer 3 zagueiros e encerrar o jogo com linha de 5. São coisas do futebol, as decisões que a gente toma, acabamos sofrendo gol de empate, mas concretizamos a classificação muito em virtude das vitórias que a gente fez acontecer em partidas anteriores. Contra o Náutico a gente sabia, até pela característica do Náutico, e a gente tem que salientar, o Náutico acaba conquistando o acesso e nós conquistamos 4 pontos e fomos superior nos 2 jogos. Particularmente contra o Brusque, a gente inicia no sintético da mesma forma que a gente iniciou contra o Náutico. Porém, a gente, quando estava 1-1, eu não estava gostando. O volume do Brusque era maior do que as nossas oportunidades criadas. E quando estava 1-1, eu tiro um zagueiro e coloco o Giva. Então a gente sai dessa estrutura de 3 zagueiros e a gente tenta, teoricamente, ser mais ofensivo. Agora, do outro lado, tem o adversário também. E nenhum lance, talvez, um jogo equilibrado, que daí a gente torna a equipe mais ofensiva mesmo jogando fora de casa, em virtude do que eu estava avaliando o jogo. Nenhum lance isolado específico, surge um pênalti e ainda uma expulsão. Daí as coisas, obviamente, se tornam mais difíceis no decorrer da partida. A gente consegue um empate com 1 a menos, e daí as situações do jogo. O juiz acaba dando 10 minutos de acréscimo, faltando 1 minuto para acabar. No 9º minuto de acréscimo, o menino acerta um chute, muito em virtude de estar com um homem a mais, as coisas acontecem. E contra o Náutico no Brinco de Ouro, eu vejo que do início ao fim a gente teve superioridade, criamos grandes chances, poderíamos talvez ter ampliado com 2, 3 gols de diferença, o que iria concretizar
a nossa classificação, só que é o natural, você está ganhando de 1-0. O Náutico se perde, estava eliminado da competição. Ele colocou 4 centroavantes, eu estou ganhando de 1-0. Eu vou deixar minha equipe mais ofensiva contra 4 centroavantes ganhando de 1-0, podendo subir? Então é óbvio, a gente só usou uma estratégia que a gente continua sendo superior. As chances criadas, se a gente analisar os melhores momentos, foram todas do Guarani, né? Só que a gente não teve a capacidade de realmente converter essas chances criadas para talvez ali conseguir o acesso. Bom, Matheus, para finalizar, né, o seu primeiro campeonato paulista, que visão você tem do campeonato paulista? Qual que é a expectativa? Pretende trabalhar com quantos jogadores? O campeonato paulista permite 26 atletas inscritos. 3 obrigatoriamente são goleiros. Você pretende trabalhar com quantos da base? Porque a base no Campeonato Paulista tem 2 listas. Perfeito. Lista A são os contratados. A lista B, se tiver base com mais 1 ano de contrato, aí não tem limite. Quantos atletas você pretende trabalhar? Perfeito, Batista. Somando a lista A com a lista B, em torno de 32 atletas, 28 mais 4, né? E eu tive a oportunidade de encerrar um Campeonato Paulista. No decorrer do Campeonato Paulista, o Santo André acaba optando pela troca e eu encerro o Paulistão de 2023, se eu não me engano, onde a gente, era o grande objetivo do clube, garantir a permanência daquele Paulistão. E permaneceu. Isso. Lembrei. Matheus, um abraço, muito obrigado pela sua participação, muito sucesso na sequência aí do trabalho, tá bom? Eu que agradeço, Batista, Kleber, CH, o Breno, prazer estar falando com todos vocês. Ao nosso torcedor, com muito carinho e um momento muito importante, aquele resgate de energia, o que nós vivenciamos ali no Brinco de Ouro, pode ter certeza que nós vamos resgatar para o início dessa temporada de 2026. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né? Esclarecendo fatos importantes, situações importantes. Esteve gentilmente hoje nos estúdios da Bandeirantes, na tela da Band, batendo esse papo com a gente. E é claro, a partir de agora ele já está em reuniões com a diretoria, com o Farney, com o Elano, para tentar reformular esse elenco. Vários jogadores vão sair. Eu acredito que cerca de 12, como disse hoje na entrevista coletiva. A gente vai acompanhar amanhã mais trechos do Farney e também do Elano. Daqui a pouquinho eu vou colocar o presidente Rômulo Amaro para falar sobre outros assuntos importantes sobre o Guarani. Mas só para focar no grupo, no plantel do Guarani, cerca de 12 desses mais de 30 devem permanecer no Guarani. Até o Farney disse hoje na entrevista coletiva o seguinte, em uma das perguntas que eu fiz, não significa que o jogador tem contrato, porque eu falei dos 2 goleiros, por exemplo, que o Guarani tem contrato com 2 goleiros, mas não tem nenhum, né? Porque de confiança não tem nenhum. Aí ele disse, não significa que os jogadores têm contrato, que eles vão permanecer aqui no Guarani. Para bom entendedor, já dá para dizer que muito provavelmente os 2 não devem continuar no ano que vem, né? Se o Guarani conseguir achar outros 2 atletas. Sim. Até perguntei para ele sobre o zagueiro Alan Santos. Aí ele falou, ó, eu não conversei ainda com o Alan Santos, então eu não posso falar se a gente vai querer continuar com ele ou não. Eu acho que o Alan Santos também não vai continuar. Mas quer debater a respeito do que disse o Matheus Costa, Batista, com os comentaristas, né? Aliás, o Farney disse o seguinte também, que deve trabalhar com os jogadores da base, até o Matheus não citou exatamente quantos, mas eles vão olhar melhor para a base e vão olhar melhor para o Sub-20 nesse ano de 2026, Batista. Eu entendi 4. Não sei se entendi mal, né? Mas ele falou 28 mais 4. Então, 4 jogadores da base é o que pretende trabalhar o Matheus Costa. Eu vou passar para o Tigrão e para o CH, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara
são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boindulope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E eu tenho a informação de que o Guarani já está apalavrado com um goleiro para o ano que vem. Vamos lá, Tigrão, acompanhou aí a entrevista, o que você achou daquilo que disse o Matheus Costa? Boa entrevista. É um jovem treinador, promissor, já é rodado, apesar da pouca idade, está há bastante tempo, porque começou muito jovem, né? Já tem uma experiência acumulada, mas ainda vai evoluir muito. E ele tem bastante facilidade para se expressar e não se esquivou. Por que você chama o cara de craque e depois, na hora do vamos ver, você tira do time? Ele explicou. Não era o momento de eu ir de peito aberto. Dá certo? Quando dá certo, vira gênio. Quando não dá certo, tem que explicar. Ele explicou qual foi a intenção. E contra o Náutico? Eu perdi um jogador no momento que eu não podia perder. E aí ele encheu de atacante e eu tô aqui com o jogo na mão. E aí acaba tomando gol. Quer dizer, contra o Brusque, perdeu um jogador também. Para mim, injustamente, até hoje não concordo com a expulsão do Bruno Santos. Então todas as perguntas ele respondeu sem querer vasilinar, né? Sem querer ficar naquele somebody love, né? Naquela manteigada, né? Explicou claramente. Certo ou errado, torcedor pode concordar, pode discordar, pode dizer eu faria diferente, mas é aquela história do Zagallo na Copa de 98, companheiro, ou não? Peraí, o cara que tá arrebentando com a Copa no meio teve uma convulsão, e agora? Eu tenho um reserva aí, muito bom jogador, um craque, mas não vem jogando e não tem o mesmo nível, que é o Edmundo. O que é que eu faço? Eu começo com o cara que diz que quer jogar, tá meio goiabão. Perguntei o nome dele, ele falou que ele era o Leônidas da Silva. Mas disse que tá bem. E aí? Aí foi 3-0 para a França, numa final de Copa do Mundo. Aí caiu o mundo na cabeça no Zagallo. Devia ter começado com o Edmundo, porque o fenômeno... Cara, só que se tivesse dado certo, né? O Zagallo, que é talvez, em termos de títulos, o maior treinador da história da seleção brasileira, como coordenador, como treinador, ele teria sido, sei lá, elevado à condição de ser canonizado. Não deu certo. Agora, você já pensou se ele começa com o Edmundo e toma os mesmos 3-0? Então, depois de consolidado, todo mundo vira gênio ou vira burro. Por isso é que o Otto Glória tinha uma frase antológica. O futebol o treinador vai de besta a bestial em 1 minuto, não é? E é isso. Então, toda vez que ele tentou fazer alguma coisa, ele estava convicto
daquilo que ele ia fazer. Foi uma decisão, mesmo que não tenha dado certo, mas foi uma decisão refletida, que ele pensou, que ele avaliou. Ele não foi fazendo no vai da valsa. Então, foi isso que eu senti na entrevista, não fugiu de nada. Realmente, podia ter sido diferente, mas a intenção foi essa. Peitudo. Falou tudo que ele estava pensando e não se esquivou. E a entrevista hoje foi muito curta. Estava tão boa que eu nem vi a mesma passar. CB. 17h53, já o CH também vai colocar a sua opinião, mas seguimos com você, bebê. Bom, Batista, então agora a gente vai ouvir o presidente Rômulo Amaro. Eu separei alguns trechos importantes para falar de eleição e também para falar de SAF. E foram as perguntas que eu fiz para ele. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos sim intenção de entrar com uma chapa. Eu, particularmente, tenho intenção de voltar para a reeleição, disputar o pleito, agora muito mais preparado, porque tudo que a gente tem passado aqui nesses últimos meses dentro do Guarani Futebol Clube não tem sido fácil, mas tem sido de muito trabalho, muito árduo. Isso está nos trazendo um crescimento e um amadurecimento importante que o Guarani necessita. E a continuidade do trabalho agora é muito importante. Nós não decidimos ainda quais serão os membros que vão participar da chapa. Está tendo uma reunião essa semana para tomar essa decisão, mas a ideia é que eu volte para participar sim. Ô Rômulo, duas situações que eu gostaria que você falasse. A primeira, essa situação financeira que foi boa do Guarani esse ano, como que vocês estão projetando o próximo ano? O Guarani vai ter esse mesmo dinheiro para poder, é claro, ter a qualidade, ter a tranquilidade para passar todo o ano, Campeonato Paulista, Série C e quem sabe a Copa do Brasil? E uma outra situação, vocês têm uma reunião importante na próxima segunda-feira referente à SAF, né? Vocês já estão planejando tornar o Guarani, nesses processos que tem SAF, ainda esse ano, poder disponibilizar o Guarani e vender a SAF do Guarani ainda esse ano, ou seria para o início do ano que vem? Bom dia, Breno. Cara, em relação ao financeiro do clube, a responsabilidade financeira dentro de um orçamento definido desde o início da competição é muito importante. Foi o que nós não fizemos no início dessa competição, onde houve aí uns desencontros. Esse ano a ideia é que nós iniciemos já com esse orçamento definido, já com o perfil de atleta, qual é o teto de salário que nós vamos ter para o Campeonato Paulista, para o prosseguimento da Série C, dando sequência nisso, com uma espinha dorsal já formada, que é a principal ideia nossa, para que a gente não tenha aquele desencontro que nós tivemos no início do ano. Então isso é muito importante e é o que nós vamos fazer. Para o Campeonato Paulista nós temos subsídio financeiro em função da cota, e para a Série C nós temos um planejamento, algumas vendas de atletas, algumas negociações de patrocínio que já estão em andamento, algumas parcerias que podem acontecer. Em relação à SAF, esse processo vai ser conduzido dentro do Conselho Deliberativo para aprovação das possíveis propostas e do processo como ele vai ser definido, e depois isso vai ser levado para os sócios para tomar a decisão. Pode ser que aconteça isso no início do ano que vem. Nós não temos ainda essa data específica para eu te afirmar, mas que o processo está andando sim. Nós fizemos alteração dentro do estatuto, isso foi dentro da minha gestão, com o intuito de trazer a SAF. Esse é o futuro do futebol brasileiro, porém não pode ficar fora disso. A gente sabe que o processo administrativo social é um processo difícil de condução. E quando você tem um processo de empresa com pessoas, responsabilidades, orçamento, departamentos bem definidos, a conduta é que a intenção é que as coisas funcionem melhor. Esse é o caminho que o Guarani quer, mas precisa ser uma proposta que se encaixe bem dentro do processo que a gente necessita nesse momento. Rômulo, como que está hoje a sua relação e também do CA com o Roberto Graziano? Até porque a gente sabe, né? Ele pode ser o principal interessado dessa SAF, e a partir do momento que entrar uma SAF no Guarani, quem vai ter o controle vai ser a SAF do futebol.
Até por isso existe na cabeça do torcedor, como que vai ficar? Daí vai entrar uma SAF no início do ano, o projeto com o Farney, com o treinador, com o Elano, como que vai ficar a partir do ano, do início do ano que vem, né? E mais do que isso, a situação do Brinco de Ouro. Existe uma conversa com ele também a respeito, vai construir a nova arena, o que vai fazer? Porque fica na cabeça do torcedor. Vai a SAF para o Graziano, ele vira o dono do Guarani e não sabe o que vai acontecer, né? Breno, boa pergunta, tá, cara? Interessante. Nós temos que continuar a vida. Eu não posso ficar esperando o que vai acontecer nos próximos 2 meses para a gente planejar o Campeonato Paulista. Então nós já estamos tomando as devidas decisões necessárias que a gente imagina para fazer o Campeonato Paulista íntegro e forte. E para isso a gente precisa começar a mexer as peças agora. O que vai acontecer dentro da SAF vai depender muito das decisões que o Conselho Deliberativo vai tomar e que os sócios vão optar. A relação com o Graziano é muito saudável, sempre foi, nós nunca tivemos problema com ele. Todas as vezes que nós fomos para conversar com ele, ele nos recebeu muito bem, nos deu as explicações dentro das necessidades que o Guarani precisa. Nunca se negou a fazer o estádio, nunca se negou a fazer a arena e o CT, entregar as obrigações dele, nunca atrasou as parcelas que ele combinou com a gente, mensal. Agora, precisamos ter uma definição, a arena ela tem que ser feita, ela está na justiça, é uma obrigação dele fazer a arena. Agora, se ele vai fazer uma arena com 12 mil, se vai fazer uma arena melhor ou maior, vai nos fazer uma proposta melhor, isso que vai avaliar serão os sócios. A gente tem sim a integridade de ter um respaldo do Roberto em relação a isso. Agora, se virão mais propostas, se nós teremos outros direcionamentos, vai depender muito do que os sócios do Conselho Deliberativo, junto com o Conselho de Administração, vão avaliar e ver o que é o melhor para o Guarani. Sempre que for o melhor para o Guarani, nós vamos optar. Isso você pode ter certeza. Bom, tá aí a palavra do presidente Rômulo Amaro, né? Eu peguei um trecho do que disse o presidente. Aliás, são alguns trechos importantes, se vocês quiserem debater. Qual o primeiro trecho? Ele vai ser candidato à reeleição do Guarani. Trecho importante. Segundo trecho importante. Não deve sair esse ano a SAF assim concretizada. Pode ser que os sócios aprovem ainda esse ano. Agora, a venda do Guarani, da SAF do Guarani, como disse o presidente, só deve sair no ano que vem. E deve ser prestes a começar o Campeonato Paulista, algo do tipo. Mas é claro que deve se encaminhar muito provavelmente para o Roberto Graziano. E como ele disse, o Guarani está mais acreditando que vá concretizar a situação do estádio. Esses dias a gente até debateu, será que o Graziano vai pegar, não vai fazer o estádio, vai reformar o estádio? Pelo que disse o Rômulo, ele está acreditando ainda naquele contrato que é muito bem amarrado, que foi feito lá atrás, da possibilidade de construir uma arena, também um CT e também um clube, para daí sim o Graziano fazer o que ele quiser com o Brinco de Ouro, Batista. Bom, o CH já junta tudo, né? O técnico Matheus Costa, que você participou conosco na TV. Tivemos a reprise da entrevista e também o que disse aí o Rômulo Amaro, em CH. Olha, Batista, existem muitas incertezas. Eu fiquei satisfeito, acho que a entrevista esclareceu bastante coisa, trouxe à luz muitas respostas para as perguntas da torcida. Evidentemente, faltaram alguns questionamentos, mas é normal. Eu acho que tem muita coisa aí que foi esclarecida. Agora, o futuro é difícil fazer previsão, porque depende de uma eleição. E se o próprio presidente, que é quem está, não é que está cuidando, mas está a par do que está acontecendo em relação à SAF, está afirmando que só no ano que vem, então isso combina com a decisão que ele tomou, de dar continuidade para o trabalho. Eu acho que é coerente, eu posso não concordar, mas eu respeito porque existe uma coerência em relação a isso, até que as coisas sejam mais claras e sejam definidas. Mas eu gostei da entrevista de hoje, exclusiva com a gente do Matheus, faltou coisa para perguntar, mas o tempo era pequeno. E a entrevista coletiva dos 3 profissionais aí, né, ou dos 2 profissionais e do presidente,
foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que os torcedores bugrinos, não é que eles estão satisfeitos, mas com certeza muitas perguntas foram respondidas. Para você, Tigrão, agora a parte aí do presidente do Guarani, o que você achou? Batista, eu gostei. Só que é o seguinte, é uma indefinição tão grande e é um processo tão complexo que tem coisa que não é que ele não quer falar. Ah, vai construir o estádio ou não vai? Ah, tá lá no acordo. Isso é uma questão legal. Né? Foi firmado, ele falou isso. Mas ele não tem convicção disso. Sabe por quê? Porque no bojo da negociação da SAF, se o vencedor, se a melhor proposta for a do Roberto Graziano, pode ser que esteja embutido aí uma reviravolta. Não, mas está na Justiça do Trabalho. Mas você vai lá e faz um novo acordo. Simples assim. Quanto que ele já pagou pelo Guarani? Não pelo Guarani, o clube, o CNPJ, nem tampouco a marca. Mas quanto que ele já pagou pelo estádio? É bastante, hein? E quanto que ele angariou até agora? 0. Ele pode chegar lá e dizer o seguinte, ó, eu paguei tudo isso daqui pelo estádio, já entra como parte aqui do investimento na SAF. Porque com o pagamento do estádio, o Guarani quitou milhões de dívidas trabalhistas e outros débitos. E se manteve com as portas abertas. Todo mundo sabe disso. Se não entra essa verba, se não entra esse recurso, esse aporte financeiro com a negociação do estádio, o Guarani teria fechado as portas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Era essa a situação. Ou entrava um dinheiro legal e entrava um dinheiro, inclusive, suficiente para sanear os processos, centenas de processos trabalhistas, ou o brinco seria perdido de uma outra maneira. Ele não foi perdido, ele foi vendido. Seria perdido num leilão. Aliás, chegou a ser arrematado, pois o leilão foi cancelado. É assim que funciona. E quem tinha arrematado no leilão? Esse dinheiro viria para o Guarani, tudo bem. Mas qual a obrigação de quem tinha arrematado no leilão que ele tinha? Nenhuma. De fazer aí um CT, fazer um estádio de 12 mil pessoas, uma arena, fazer um clube poliesportivo, clube social. Nenhuma. Ele falou, arrematei, tem aí, ó, o prazo legal dado pelo juiz é de 90 dias, vou derrubar tudo e vou construir sei lá o quê, pô. Eu não sei qual era a ideia do Grupo Zafari. Tava fechado. Aí reverteram, o leilão foi tornado sem efeito e o Roberto Graziano fez o aporte. Maior ou menor, isso não está em discussão. Mas veja quanto que ele investiu e veja quanto compromisso ele assumiu. Da arena, do CT, do clube. Então ele pode chegar agora, no momento de negociar a SAF, falar, ó, não tem mais obrigação nenhuma, mas eu também, o estádio continua meu, mas eu não derrubo mais o estádio. A gente joga isso daí para daqui a 20 anos. Fica para os meus filhos decidirem lá na frente. Então vocês não saem, o estádio é meu, da minha empresa, está registrado no cartório de registro de imóveis, e o dinheiro que eu investi para depois fazer as edificações aqui, a gente já joga dentro do valor que eu vou investir na SAF. Ó, botei tanto, boto mais tanto. Vai ser esse o caminho. Então o presidente tem coisa que ele sabe que vai acontecer, ou imagina que vai acontecer, ou até já conversou a respeito, mas ele não pode falar. Por quê? Porque não está ainda sacramentado. E eu gostei de uma parte que ele falou. Bom, tá, você tá, ô Breno, pergunta inteligente, como disse o próprio presidente. Espera um pouquinho. Mas tá para vir uma SAF aí, pode acontecer até esse ano ainda, né? Vai ter uma reunião importante aí na segunda-feira. E aí? Você tá renovando com o treinador, com o executivo de futebol, com o Elano.
e a SAF vem, ela vai mandar no futebol. E aí? Se ela disser não, rescinde e paga a rescisão. Não tem problema nenhum. O que o presidente não pode é ficar falando, deve dar certo a SAF, eu vou deixar no colo dela. E aí? E aí, se o Conselho de Sócios não aprovar? Não queremos nenhuma das propostas. Nós não vamos referendar. A proposta é ruim. Aí vai estrear no Campeonato Paulista como? Sem treinador, sem executivo de futebol, sem time, sem lenço e sem documento? Ele tem que andar eu gostei dessa resposta. Ele tem que andar nas duas pistas, com o SAF. Discute-se depois, e se não der certo a SAF? Tá aqui o planejamento, nós vamos continuar. SAF, eu já fiz o planejamento, você quer aproveitar? Aproveita, vamos em frente. Aí vai se discutir qual vai ser a função do presidente, se ela é mais administrativa, se ela entra na seara do futebol, mas isso é futuro, é um futuro breve, mas não há tempo para esperar sem tomar decisão nenhuma agora e depois correr o risco da SAF não dar certo, porque senão não dá tempo. Esse planejamento ou é agora ou ele fica inócuo, ele fica absolutamente sem efeito. Ele não pode ser feito na semana da estreia no Campeonato Paulista. E você sabe que eu gosto de analogia, né? Eu gosto de metáfora. Sabe o que me lembra essa situação? E o presidente não embarcou nessa, eu gostei dessa parte. Estou falando aqui com a maior sinceridade do mundo. Sabe quando um cara tem pai rico? Ele sabe que tem pai rico, sabe o valor da fortuna do pai e sabe que aquilo vai cair no colo dele? E aí ele faz 14 anos, a gente, né? Eu e Batista começamos com 7 anos. Batista vendia picolé e eu vendia esterco. Colhia o esterco e depois vendia, mas eu tinha minha graninha para ir no cinema. Não que o meu pai não queria me dar, não tinha para dar. 9 filhos. Então assim, a gente com 7, depois com 10, com 12, com 15, começou a trabalhar muito cedo. E na nossa geração é muito comum isso. Muito comum. Agora, o cara que tem consciência que o pai é rico, com 12 ele não vai lá para a empresa. Com 15 ele não vai. Com 20 ele não vai. Aí ele está na faculdade, ele vai na flauta. Aí ele começa a fazer coisa errada. Mas eu vou deitar e rolar. Aí ele vira playboy. E nunca trabalhou na vida. Mas ele está confiando na fortuna que vai cair na mão dele. Só que aí o pai vive até 112 anos e ele morre primeiro. O que adiantou? Nada, não viu a cor. Então não adianta ficar pensando, contando com algo que ainda não está materializado. Essa história do playboy está cheia. Existem várias, centenas, aqui na nossa cidade. Imagine no mundo. Não vou fazer nada. Estou coberto, estou garantido. Eu conheço cara que botava fé na fortuna do sogro. O sogro viveu até 103. Ele morreu antes. Morreu na expectativa. E morreu falido. Ele falou, quando o meu sogro subir dessa para melhor, aí eu boto a mão na grana e eu dou uma saneada aqui na empresa. Faliu, morreu e o sogro continuou vivo. Então não dá para ficar pensando no futuro sem se mexer. Tem que começar a trabalhar cedo. Se o pai tem ou não tem. É questão de vergonha na cara. E o que o presidente fez? Não sei, pô. E se não der certo? E se essa grana não entrar? E se o conselho e a Assembleia de Sócios não aprovar? Eu vou tocar o meu. Depois, se tiver uma reviravolta, conversamos no cenário da reviravolta. O que eu não posso é ser omisso. Eu gostei dessa parte, CB. Não sei se eu fui claro. 18h11. Bebê, nós vamos para o intervalo e já você conclui, ok? Não, perfeito. Eu só ia falar, daqui a pouco vamos segurar a audiência. Quantos % que o Guarani vai ficar com o elenco, que você até já questionou, perguntou pra gente quanto que a gente ficaria. Na volta do intervalo eu falo quanto que o Farney projetou de ficar com o elenco, o atual elenco, quantos %. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h15, pois não, bebê, pode falar. Bom, Batista, para esclarecer o Fanny Coelho, a gente vai ouvir amanhã trechos do Fanny Coelho e também do Elano, que eu não coloquei hoje, né? Deixei para amanhã. Trechos importantes das entrevistas que eles deram hoje. Mas só para adiantar, ele disse que desse atual elenco, mais de 30 jogadores que o Guarani contou em 2025, ele pretende ficar com apenas 30% do atual elenco para a próxima temporada. É claro que ao longo dos próximos dias a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre possibilidades de jogadores que jogaram esse ano permanecerem para o ano que vem, Batista. Legal, 18h16, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, o time da Macaca realizou hoje de manhã, no Majestoso, a penúltima atividade antes da decisão do próximo sábado contra o Londrina. Amanhã pela manhã, aí sim a Ponte realiza o último treinamento antes desta final, mas é bem provável que o técnico Marcelo Fernandes já tem o time definido. Ele deve repetir a mesma escalação do time inicial que iniciou a partida contra o Londrina lá no estádio VGD. Então vou passar aqui a provável escalação da Ponte: Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, o Anderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis no meio de campo, e no ataque Diego Tavares, Bruno Lopes e o Toró. Muitos ouvintes mandando mensagens perguntando sobre o Gé.
O GE segue fazendo ainda um trabalho separado do restante do elenco, não está totalmente liberado pelo Departamento de Fisiologia da Ponte Preta, segue ali na parte de transição, já está fazendo algumas atividades com bola sim, mas ainda não está treinando juntamente com todo o elenco. Ontem nós estivemos lá no CT do Jardim Olina, 3 atletas da Macaca conversaram com a gente. Hoje nós vamos ouvir um trecho do Diogo Silva, goleirão da Macaca, muito experiente, né? Ele fala um pouco sobre a ansiedade, não só dele, de todo o grupo da Ponte Preta para esta final, e fala também, ele foi perguntado da possibilidade, se ele já pensou, se ele já sonhou em bater o pênalti. O Diogo Silva já tem um gol nesta Série C, marcou o gol de pênalti contra o CSA, e ele foi perguntado se já pensou, se já passou pela cabeça dele ele marcar o gol do título da Ponte Preta, caso a decisão vá para os pênaltis. Olha, essa ansiedade, ela também nos atinge, é normal, porque quando você está disputando títulos lá em cima, é normal essa ansiedade, perna tremer, né, a mão tremer, alguma coisa acontecer, porque você está lidando com algo muito grande, é conquista de título. Talvez você está lutando lá embaixo para levar um rebaixamento, é totalmente diferente do que você está lidando com a disputa de título. Então, é só agradecer a Deus porque nós estamos vivendo esse momento, sentindo essa ansiedade, né? Esse nervosismo, às vezes essa tremedeira que dá, mas é uma coisa gostosa, é uma coisa boa de se lidar. Não passou isso pela minha cabeça não, mas a minha esposa falou: amor, pelo amor de Deus, treina pênalti, treina pegar, não vai inventar de bater, que você sabe como é que eu fico lá na arquibancada. Falei: amor, vou fazer o que tiver que ser feito e Deus vai abençoar. Mas claro que nós queremos, quando o juiz dá o apito final ali, já, se Deus quiser, comemorar o título. Mas é o que eu falei para ela: amor, eu quero ser campeão. Como vai ser, eu não sei. Se vai ser com muita emoção, pouca emoção. Nós queremos ser campeão. Como vai ser, eu não planejo. Eu só quero sair daquele estádio ali, dando glória a Deus, glorificando o Senhor por esse título. E agora nós vamos ouvir um trecho do volante Rodrigo Souza. O Rodrigo chegou à Macaca no início da temporada, teve muitos problemas na parte física, né? Sofreu com lesões, mas desde a chegada do Marcelo Fernandes, ele ganhou uma vaguinha ali no time titular. E o Rodrigo, que é um volante muito de marcação e passa também pelo bom momento do sistema defensivo da Ponte Preta. Desde a chegada do Marcelo são 10 jogos e apenas 4 gols sofridos pelo time da Ponte Preta. O Rodrigo fala justamente isso, sobre o bom momento do sistema defensivo da Ponte e sobre a marcação individual que ele fez no Cristiano, camisa 10 da equipe do Londrina. A gente conversou um pouco sobre isso ontem, do setor defensivo. A gente tomou poucos gols, eu acho que, se me lembro agora, acho que foram 3 gols, eu acho. 4 em 10. 4, né? Com o Marcelo, 4. 4, né? Contra um do Náutico, CSA, e 2 do Brusque. O setor defensivo está sendo muito, muito importante, né? Porque quando você não toma gol, a chance de você fazer um lá na frente é grande, e isso está acontecendo. E a questão do Cristiano ali, a gente sabia que era um jogador que tem muita qualidade, é o camisa 10 dele, como a gente tem também o Elvis aqui, e pediu para ter mais uma atenção, e é isso, ter essa atenção não só de mim, como do Wanderson, do Simon, do Arthur, do Pacheco, o próprio Diogo, né, que está sempre ali quando é preciso. E é isso, a gente vem trabalhando muito bem nessa parte defensiva para que a gente acaba cada vez mais aí não sofrendo gols. E agora nós vamos ouvir o outro lado da final. Nesta semana, lá no estádio VGD, o Wallace, zagueiro muito experiente da equipe do Londrina, passagens aí por Corinthians, Flamengo, fala um pouco sobre como está sendo a preparação do Tubarão nesta semana de treino aí, antes desse segundo jogo da final contra a Ponte Preta. O professor Roger tem liderado isso de uma forma muito tranquila, muito bem feita, onde tem dado tranquilidade a todos os atletas e mostrando a importância do que é chegar em uma final, né? Talvez muitos atletas terão essa possibilidade 4, 5, 6 vezes. Alguns, como eu, tive a felicidade de chegar em diversas, mas em grande maioria você mais perde do que ganha, né? Você está muito mais no meio de tabela do que no primeiro
estágio ali da competição, né? E é isso que o professor Roger tem passado, todo mundo tem assimilado da melhor forma possível, tem entendido a importância do jogo e a importância de celebrar esse acesso com título, né? Isso vai ser importante para a carreira presente e futura de vários atletas e lá na frente vai ser importante para o seu passado, né? Porque a gente tem a convicção que daqui a alguns anos alguns atletas poderão retornar ao clube, outros poderão vir para trabalhar e outros poderão vir simplesmente para passear e entrar aqui nesse estádio e ver uma foto sua, uma mensagem, uma lembrança do torcedor com carinho daquela equipe que tem sido tão comprometida desde o início da temporada, né? Nos treinos, nas viagens, nas entrevistas, nessa simbiose entre torcida e clube. E eu, sinceramente, falando da minha parte específica, eu estou muito feliz nesse momento da minha carreira pelo fato de ter encontrado caras muito legais de se jogar. São caras que de fato gostam de estar junto. É difícil você encontrar no futebol pessoas que de uma forma genuína gostam de vir para o clube, de se encontrar. Eu tive até sorte ao longo da minha carreira de ter encontrado ambientes assim, mas em grande maioria são ambientes mais promíscuos, vamos dizer assim, né? E a CBF já definiu a arbitragem para essa partida de volta da final da Série C. O responsável pelo apito é o Felipe Fernandes de Lima, ele que é de Belo Horizonte, tem 38 anos, árbitro de Série A, já apitou grandes jogos nesta temporada, apitou Fluminense e Corinthians, Corinthians e Vitória, Santos e Flamengo, Vasco e Grêmio, um árbitro aí muito experiente, responsável pela final, pela essa finalíssima aí da Série C entre Ponte Preta e Londrina, partida essa que acontece neste sábado, 5 horas da tarde, no Estádio Majestoso. E agora um assunto extracampo, um assunto não muito legal para a Ponte Preta, também para a sua torcida. O Johnny Lucas, volante que chegou também no início do ano ao Majestoso, ele ingressou com uma ação na 10ª Vara do Trabalho de Campinas contra a Ponte Preta. O que o volante cobra? Ele cobra um valor de 828 mil e dentre esse valor aí ele solicita o pagamento de 3 meses de salários atrasados, verbas rescisórias, auxílio moradias, FGTS. O Johnny Lucas tinha um salário de aproximadamente 55 mil e aí cobra na justiça aí também. Entrou com uma ação na justiça contra a Ponte Preta, assim como Everton Brito. Fato muito triste, mais uma vez, para a Ponte Preta. Batista. Um rápido intervalo e depois vamos debater a Macaca 18h25. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa Libertadores da América. Ontem no Maracanã, gol no finalzinho. O Flamengo venceu o Racing pelo placar de 1-0. Joga na semana que vem por um empate para chegar à decisão da competição. Hoje quem entra em campo, 9h30 da noite, é o Palmeiras, jogando no Equador diante da LDU. O Verdão também tem o seu jogo da volta na próxima semana em São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, hoje, 7 da noite, primeiro jogo do duelo entre Universidade de Chile e Lanús. No outro jogo desta fase, o Independente Del Valle recebeu o Atlético Mineiro e ficou no empate por 1-1. Campeonato Brasileiro da Série A, ontem jogo atrasado e válido para a 14ª rodada, o Bahia venceu o Internacional por 1-0. Com esse resultado, volta a encostar no G4, é o quinto colocado com 49 pontos. Já o Colorado se mantém na 14ª colocação com 35. A rodada regular, a 30ª, começa no próximo sábado. Campeonato Brasileiro da Série B também, amanhã abertura da 34ª rodada com 2 jogos. 7 da noite, Novo Horizontino e Botafogo, 9h35, Cuiabá e Remo. O Novo Horizontino que busca o acesso e o Remo, neste momento, é o quarto colocado. E para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, segundo e decisivo jogo da final, acontece neste sábado às 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli, entre Ponte Preta e Londrina. Primeiro jogo 0-0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer a partida fica com o título. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h30, sabe aquele aroma que invade a cozinha, a casa e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, com combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados
e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, CH. Eu começo com você. O time do Londrina, acredito eu, não vai sair para o jogo. Deve montar lá 2 linhas de 4. Talvez, né? Deixando um lá na frente para tentar pegar o time da Ponte no contra-ataque. Como se comportar diante de um ferrolho desse que vem aqui para ver se acha um gol? Se não achar um gol, leva para pênalti, hein, CH? Em termos de escolha de começo, 2 atacantes, um em cada beirada, um homem ali entre os zagueiros e jogadores no meio-campo com manejo de bola. Por isso que eu tenho defendido a entrada no time titular do Léo Oliveira. É assim que o Londrina joga em jogos fora de casa. Ganhou 2 jogos fora de casa em 3 nessa segunda fase. Deste jeito, fechadinho e contra-ataque. É tudo que a Ponte não gosta de enfrentar. Então, para minimizar esse problema, porque vai ser um problema, você tem que ter jogador que prenda a bola, que arraste a bola para os atacantes, né, que erre poucos passes, não é? E assim é o Léo Oliveira. Rodrigo Souza é um grande jogador, mas eu não começaria com ele, não. Essa é mais ou menos a maneira. E não perder a paciência, né, Batista? Quando você perde a paciência no esquema mais fechado, normalmente você comete erro. Cometendo erro, vem o contra-ataque, aí que mora o perigo. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, tem agilidade na entrega. Isso é muito importante para a obra não parar, e tem também preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Logos Materiais Elétricos. Loja na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial, das 8 da manhã até ao meio-dia. Pode ser que você não tenha tempo aí durante a semana, né? Corrido demais, todo mundo no corre, aí tem esse horário do sábado para facilitar para você. Então, no sábado, das 8 da manhã até as 12 horas, Logos Materiais Elétricos. E para você, Tigrão, a mesma pergunta é procedimento. Não acredito que o Londrina saia para o jogo. Vai montar um sistema onde será muito difícil penetrar. E aí o que é que a Ponte tem que fazer? Ô Batista, eu não sei se vai ser assim não. Sabe por quê? O Roger conhece como poucos a atmosfera do estádio Moisés Lucarelli. E ele vai orientar os seus jogadores a respeito disso. Então, como é o último jogo, é finalíssima, não tem jogo da volta. O jogo da volta é esse. O da ida foi sábado passado. O Roger, mais do que ninguém, ele sabe que se ele se postar atrás lá, ficar jogando por uma bola, mesmo se defendendo bem, que ele vai tomar o gol. E o Londrina é um dos principais ataques da competição, né? Então, eu tô falando no geral, desde a fase classificatória.
Então é um time que tem uma vocação de atacar. E ele não pode mutilar muito essa vocação. Claro que ele não vai de peito aberto, não vai se desguarnecer. E nem o Marcelo Fernandes vai fazer isso. Vamos matar, vamos com 11 lá. Aí toma uma bola comprida, esticada e toma o gol. Não. Vai estar preparadinho para o contra-ataque. Mas eu acho que o Londrina, talvez ele não venha para propor o jogo como a Ponte vai propor. Mas com a bola ele vai jogar. Com a bola ele vai tratar de ser vertical. É vocação do jogador, do treinador que como jogador foi centroavante, muito agressivo com a bola nos pés, muito ofensivo. E os times dele jogam assim. Mas por que lá então ele não partiu para cima no primeiro tempo? Exatamente porque lá ele sabia que a Ponte estava preparada para o contra-ataque. Como ele vem agora aqui preparado para o contra-ataque, mas não com todo mundo atrás e o tempo todo, só administrando migalha. Com a bola ele vai jogar. Então eu não acredito em ferrolho, não. Eu acredito num Londrina com precauções, mas não retrancado. E tomara que aconteça isso, porque a Ponte, quando pega um time retrancado, sobretudo sem o Gé, e depois disso que o Piscinato falou aí agora, sabe, ainda não tá nem treinando com bola, com os companheiros, tá com algum movimento com bola, mas em separado, não dá para jogar. O cara tá um mês fora do time, não dá. Mas tem uma parte lá que o PP não viu. PP quase que vê tudo, hein? É quase o olho vivo. Quase o Roberto Silva. Olho vivo. Então, sem o Gé ou com o Gé a meio pau, a Ponte tem dificuldade de penetração. Tanto é que os grandes momentos da Ponte na competição foram contra-atacando. É isso mesmo. É o estilo desse time, que marca muito. Agora, melhorou um pouco a velocidade e a intensidade com o Diego Tavares, que é um cara veloz, com a fase que passou a ostentar o Toró. Faz algum tempo que ele não marca, mas está toda hora ali enxuriçando, complicando para o adversário, puxando o contra-ataque, volta para recompor. Parece até que tem 2 pulmões. Vai para o ataque e arrasta a bola, né? Vejam o primeiro gol no derby. No último derby agora, última rodada da fase de classificação, ele pega a bola no campo da Ponte, quase na entrada da grande área da Ponte pelo lado direito, arranca, atravessa o campo todo mundo correndo atrás dele, e ele cruza, a bola passa pelo Elvis, o Elvis devolve e sai o gol. Então hoje a Ponte ainda tem um pouquinho mais de mobilidade do que tinha com o treinador anterior. Mas eu acredito num jogo da Ponte propondo o jogo, sem se expor, e do Londrina sendo um time reativo, mas sem se retrancar. E como é que joga contra um time assim? Como é que a Ponte vem jogando? Com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. E com 2 de beirada que fazem um quinteto no meio quando a Ponte não tem a bola. E marcam à frente dos 2 laterais. O Toró pelo lado esquerdo e o Diego Tavares pelo lado direito. E às vezes há uma inversão. Quando o Diego Tavares começa a dar uma arriada, quem faz esse acompanhamento na direita é o Bruno Lopes. Algo, por exemplo, que o Gé não faz. O Gé vem no máximo até a linha média. A não ser que a última bola do jogo, ou em bola parada de escanteio, ele é muito alto, é bom cabeceador. É muito comum a gente ver o Gé lá atrás jogando de back e tirando as bolas. Pela estatura, pela facilidade que ele tem para cabecear. Agora, ficar acompanhando, indo e voltando de box to box o jogo inteiro, como está fazendo o Toró e o Diego Tavares e às vezes o Bruno Lopes, não. O Gé não faz isso. Então é isso que eu penso, ó. Manter o que está vindo até agora. Se tiver o Gé, eu acho muito pouco provável depois das informações, e hoje já é quinta-feira, pô. Nós estamos a menos de 48 horas do início do jogo. Então eu manteria a mesma estrutura, mas sem me atirar alopradamente para cima do Londrina. Porque se a Ponte fizer isso, ela vai fazer tudo o que o Roger quer.
E o Roger com a bola, o Londrina, o time do Roger com a bola, também vai tratar de jogar. E a Ponte, quando se atirar, tem que deixar uma retaguarda, uma trincheira anti-contra-ataque. Repito, a Ponte tem que montar uma trincheira anti-contra-ataque. Não tem míssil antiaéreo? A Ponte tem que ter uma trincheira anti-contra-ataque. Vai, mas deixa uma linha aí, pelo menos de 3, bem postada, para não ser surpreendida e tomar o gol, que aí a coisa fica muito mais complicada. Então a Ponte propositiva, sem se expor, e o Londrina reativo, sem se retrancar. É o que eu imagino para o jogo. Depois a gente confere. Batista. Ô Batistão. 18h43, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da sua aparência. Aliás, todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? Então, se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, o seu cabelo, precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e no nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte, ouve o nosso programa dentro de mais alguns dias. A 300 vai fazer uma promoção e o ganhador vai conhecer a 300. Então fique ligado aqui na programação, porque a 300 vai fazer com que você realmente vá conhecê-la. Quer saber mais sobre a 300? Siga no Instagram no @300iguatemi ou então acesse 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi, em Campinas. Fala, Pedrão. Batistão, acabei de receber a informação aqui, o Maurício Lombardi, integrante da torcida jovem da Ponte Preta, acabou de nos passar a informação. Aquela vaquinha lá criada pela torcida da Ponte Preta, amanhã, às 9 horas da manhã, antes do último treino da Ponte Preta, antes da decisão contra o Londrina, amanhã vai ser entregue aí esse valor. No total, foi arrecadado um valor de R$ 13.432,94. A meta inicial dessa vaquinha era de 350 mil, não chegou nem perto desse valor, mas um valor aí de 13 mil reais. Essa vaquinha foi criada no dia 17 de agosto, hoje dia 23, né? Mas vai ser entregue amanhã, dia 24 de outubro. Então amanhã, prestação de conta aí dessa vaquinha organizada pela torcida da Ponte Preta, esse valor vai ser entregue aí aos jogadores. Amanhã, 9 horas da manhã, antes do treino da Ponte Preta, e eu estarei lá acompanhando tudo e depois trago mais informações aqui na Rádio Bandeirantes. Batista? E até lá continua valendo? Quem quiser fazer doação ou já fechou? Aqui ainda no próprio site da vaquinha, ainda está aberto para ajudar. Então acredito que até amanhã de manhã esteja aberto sim para aquele torcedor que quer ainda contribuir com a vaquinha. Pode pelo site. Pelo site, isso. 18h46, você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria e 100% fibra ótica. Garante alta capilaridade, velocidade, estabilidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E não é só tecnologia, é parceria com quem entende o seu negócio e quer ver você crescer. Com a Desktop, sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem sabe
a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Quer uma conexão que acompanha o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br, fale com o nosso time e descubra o plano ideal para impulsionar os seus negócios. Desktop Empresas. Batista. Oi, bebê, pode falar. Você fez uma pergunta para mim hoje na hora do almoço na tela da Band sobre a possibilidade do Samir Chaldi, presidente da CBF, estar presente para entregar o troféu para o campeão da Série C, estar presente no Majestoso no sábado. Eu disse que iria pesquisar, né? E minha fonte na CBF disse o seguinte, Batista: tudo indica que sim, ou seja, é quase certeza que o presidente da CBF vai estar no Majestoso no sábado e eu estarei na cola dele, viu, Batista? Seria muito bom, né, que o presidente viesse a Campinas. Eu não sei se ele tem conhecimento, Bom, conhecimento ele tem, né? Não sei se ele já veio alguma vez a Campinas. É uma oportunidade para ele comparecer. E acho até que ele deve ter inúmeros compromissos, é inegável, mas é a final do campeonato organizado pela confederação que ele preside. Então, mais do que plausível, ele parar um pouco os afazeres e se dedicar para entregar o troféu. Não é pontos corridos, né? Se é pontos corridos, fica um pouco mais complicado. Mas é uma final, é um jogo decisivo. Um dos dois times vai ficar com a taça, vai levantar a taça, ou a Ponte ou Londrina. Então, o presidente da CBF deveria comparecer. Não é difícil, né? Quanto tempo de voo do Rio até a cidade de Campinas? 40 a 45 minutos. Isso é avião de carreira. Esses caras andam de jatinho particular, né? Então é muito mais simples, muito mais fácil. Desce aqui em Campinas, vai ao Majestoso, entrega a taça e depois retorna para o Rio de Janeiro. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h53 até 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região, Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você vai encontrar o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. É importante porque pelo WhatsApp você pode tirar alguma dúvida, né? Você que tem uma oficina, tá com uma dúvida aí de uma peça, será que tem, será que não tem? Aí fala diretamente com o vendedor e aí já fica mais tranquilo, né? Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ô Batista. Oi, Pedrão, fala que eu te escuto. A Ponte Preta acabou de anunciar via redes sociais que os ingressos para a final estão esgotados. Vou ler aqui o trecho na íntegra, a legenda da postagem que a Ponte publicou há exatos 27 minutos atrás. Está escrito o seguinte: ingressos esgotados. Para a grande final foram emitidos mais de 14 mil ingressos para a maior do interior. Reforçamos aos pais para que não tragam crianças sem o cadastro mirim ou ingresso. Informamos também que a Ponte Preta solicitou carga extra no setor sul, porém não foi aprovada pelos órgãos de segurança. A Ponte não diz explicitamente quantos ingressos foram vendidos, só falam que foi mais de 14 mil ingressos. Batista. Perfeito, então não tem mais ingresso nem para remédio. Impressionante como essa decisão e está chamando a atenção, claro, da torcida, mas também da imprensa nacional como um todo. Essa questão do ingresso que acabou muito rapidamente, praticamente um recorde, né, de venda de ingresso num curto espaço de tempo, chamou a atenção da mídia nacional. É Série C, mas o apelo é gigante para essa decisão envolvendo Ponte Preta e Londrina, que você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes e vai acompanhar também na tela da Band. Na tela da Band, você sabe, né, tem o Sauditão, campeonato da Arábia Saudita. Mas assim que a bola rolar, nós entraremos no ar coladinho com o Sauditão.
Terminando o Sauditão, termina normalmente antes das 5, e aí a gente entra com o jogo na tela da Band, é de graça, não paga nada, e também você tem a opção do Band Play. O Band Play, você tem que baixar o aplicativo no smartphone, no iPhone, no tablet, computador, na Smart TV. É de graça, tá? Você baixa o aplicativo e acompanha em qualquer lugar do Brasil. Vai viajar e aí está preocupado que não vai conseguir assistir o jogo, já baixa agora o Band Play. Qualquer lugar do Brasil que você esteja e qualquer que seja o equipamento disponível, você vai acompanhar o jogo da Macaca com o Tubarão na tela da Band. É a mesma transmissão. TV aberta na tela da Band e também no Band Play. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Piquerez e Gustavo Gomes são denunciados e podem tomar gancho na reta final do Brasileirão. O lateral e o zagueiro Gustavo do Palmeiras foram denunciados pela Procuradoria do STJD por críticas à arbitragem no jogo contra o Flamengo no último domingo no Maracanã. Os dois correm risco de serem suspensos por até 6 partidas. Quantos jogos faltam na Série A? 9, é isso? Acredito que 9, Batista. Então, se faltam 9, eles, se o jurídico do Palmeiras não conseguir desclassificar no artigo, ficariam fora aí de praticamente o campeonato inteiro, né? Voltariam nas 3 rodadas finais da Série A. Ô Batistão, é isso mesmo. É isso, Nesse né? final de semana a gente vai dar início aí à 30ª rodada, porém o Palmeiras tem um jogo a menos, então realmente faltam 9 rodadas para o Palmeiras. Pauta 2. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná condenou um jogador vítima de racismo com uma pena maior que o acusado. O incidente de racismo foi registrado durante a partida entre Batel Guarapuava e o Nacional do Paraná pela Taça Federação Paulista Paranaense. Esse jogo foi no dia 4 de outubro. O volante Diego do Batel chamou o zagueiro Paulo Vitor do PV do Nacional de, entre aspas, macaco, durante uma discussão em campo. O jogador do Nacional reagiu com um soco no adversário que caiu no gramado e precisou de atendimento médico e de uma ambulância. Após um julgamento que durou 4 horas, a decisão dos juízes condenou Diego, o autor da injúria racial, com 7 jogos de suspensão e multa de R$2.000. Mas a decisão mais pesada restou para o zagueiro do Nacional. Ele foi denunciado por uma cusparada e pelo soco que deu no adversário e foi suspenso por 10 jogos na soma das punições. Pauta 3. Messi renova contrato com o Inter Miami até 2028. Clube americano postou vídeo com o argentino assinando o contrato no futuro estádio da equipe. O camisa 10 está com 38 anos e foi contratado em julho de 2023. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje, hein, Tigrão? Bom, o Tigrão está fora da escuta. Você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Messi. Que bom que ele renovou o contrato, porque eu não vejo no espaço curto de tempo
algo ou jogador parecido com ele, com o Cristiano Ronaldo. Quando os dois pararem, e isso está próximo de acontecer, todos nós, amantes do futebol, sentiremos saudade. Porque realmente ele é um dos maiores que eu vi jogar. Eu tive a alegria de ver Maradona também jogar, e Zico, não é? Entre outros grandes craques do futebol brasileiro, inclusive, mas Lionel Messi é um extra classe. Repito, que bom que ele vai continuar jogando. Assim, para quem assiste, é um verdadeiro privilégio ver o craque argentino jogando, Batista. E com isso, né, a CH tem a chance de ele jogar a Copa, né? Ano que vem. Vai jogar. E para você, Bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi essa questão do racismo, Batista. É inadmissível ter racismo nos dias de hoje, né? E essa questão da punição reflete bastante o que é o Brasil, né? Infelizmente, o cara que foi revidar, e foi revidar com razão, a gente sempre recomenda não revidar nenhum tipo de situação. Mas essa de racismo é tão revoltante que o cara deveria ter sido absolvido. E o cara que sofreu racismo ter uma pena maior do que o cara que cometeu o racismo é completamente ridículo. É o Brasil, né? É o poste urinando no cachorro, infelizmente, Batista. E quem julgou isso daí deveria ser revisto, né? Se essa pessoa tem condições de continuar julgando, Batista. É, realmente, né? É inadmissível o cara que sofreu o racismo ter uma pena superior ao cara que cometeu o crime de racismo. São 19h03. O Tigrão já voltou, então Sim. Vamos lá. Qual é o tema que você escolheu, Tigrão? Batista, eu vou nesse tema também, que é muito polêmico, e a gente tem que falar isso, comentar a respeito disso, com muito equilíbrio, para não ser mal interpretado. Então, a pena do racismo, ela é uma pena desportiva, bem como é uma pena desportiva a pena da lesão corporal grave. O cara saiu de ambulância, podia ter morrido, né? Um soco bem aplicado, você sabe o que pode acontecer. E eu também acho que houve uma inversão de valores, para não ser mal compreendido. Mas a pergunta que eu quero colocar é a seguinte: foi estruturado um processo com formação de provas, com oitiva de testemunhas e com um parecer jurídico dos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Muito bem. A partida era o Batel Guarapuava e o Nacional do Paraná. Então tá legal. Federação Paranaense de Futebol. Agora eu pergunto, saindo de dentro do campo, se foi um ato de racismo, e o racismo é um crime inafiançável, e o cometimento dele com prisão em flagrante, o cara tem que ser preso e não tem fiança, eu pergunto, o que é que a Justiça Comum do Paraná está esperando para botar a mão e para debruçar em cima desse caso? Ou por que que demorou tanto para tomar uma atitude? Se o tribunal, dentro da Justiça Desportiva, já se pronunciou que ficou caracterizada a injúria racial e que já condenou aquele que cometeu o delito, o que é que ele está fazendo solto? E o outro, lesão corporal grave, é crime inafiançável? Não, desde que não tenha ocorrido a prisão em flagrante. Então custa para que a justiça comum, a justiça criminal do estado do Paraná, puxe para si os dois processos, porque foi muito grave, um de injúria racial comprovada e outro de uma lesão corporal grave. Ô, Justiça Desportiva, exporta para mim aí eletronicamente tudo, que nós vamos começar a estruturar um processo aqui, por iniciativa do Estado,
leia-se o Ministério Público, porque são crimes de iniciativa pública e não de iniciativa privada, quando alguém tem que solicitar a ação da justiça, esse daí não. Esse não é um crime de iniciativa privada. Só ocorre, por exemplo, calúnia. Alguém vai me caluniar. Se eu não for lá na justiça e disser, fui caluniado e eu quero processar o fulano ali do lado, a justiça, por si só e de ofício, não vai agir. Agora, quando esse é crime de iniciativa privada, calúnia, por exemplo. Agora, injúria racial e lesão corporal grave são crimes de iniciativa pública, onde não precisa a justiça ser solicitada por nenhuma das partes. Muito bem, partindo dessa premissa básica, desse princípio geral de direito básico, o que a Justiça Criminal do Paraná está pensando para assumir o caso e numa outra esfera, na Justiça Comum, já que a Justiça Desportiva já se manifestou, para, de forma exemplar, punir os envolvidos, para que isso vá diminuindo cada vez mais e, de repente, possa ser extinto, possa não mais ocorrer nos campos de futebol do Brasil. Bom, o Batel demitiu, né, o volante Diego, depois dessa atitude de racismo, o Batel demitiu o volante. Mas é um crime tipificado no Código Penal brasileiro. Crime onde a justiça pode se pronunciar sem ser excitada a isso por uma das partes. O que ela está esperando? Se é que já não se manifestou. Eu não tenho a informação. Se já tivesse manifestado, retiro aqui tudo o que eu disse. 19,9, precisando de peças para o seu carro, já falei, né? Qual que está faltando agora? Ponto 10. Então, vamos lá com ponto 10 para finalizar aqui a sequência de merchans. Ele estava por aqui, hein? Ele estava por aqui, mas já não está mais, né? Aconteceu aquilo, era só um pouquinho, né? Bem, é o seguinte, vamos com o ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e todos da bancada. Leonardo do Jardim Proença aqui. Tem boatos que o Gé vai pelo menos ao banco de reservas nesse jogo de sábado. Queria a opinião sua e dos comentaristas, porque o Gé é tanto tempo afastado em razão da lesão. Penso que pode voltar meio inseguro, meio com receio. E também um pouco fora do ritmo de jogo, preparo físico. E uma vez que o time titular está encaixado, eu acho que não seria uma boa ele entrar nem no segundo tempo. O que vocês acham? Em relação à enquete, o 12º jogador da Ponte Preta é a torcida. Sempre fazendo festa, sempre apoiando o time. É isso, abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa noite, tudo bem? Boa tarde, pessoal da Bandeirantes, os comentaristas. A entrevista do Marcelo Costa é aquela, né? Falou e não respondeu nada, né? Assumir a culpa mesmo do que ele, né, não assumiu, né? A culpa é sempre dos jogadores, né? Esse negócio aí de psicológico, não sei o quê, isso é tudo palhaçada, né? Brincadeira isso aí, viu? Não começa a falar. O Greg fala muito nesse, né? O mental, que mental, o quê? Bola é jogada com o pé, não tem mental, coisa nenhuma, né? O que faltou foi capacidade do treinador de fazer esse time aí, marcar os pontos que precisava, de 9 marcar 2 pontos, e ele não conseguiu. É uma piada, né? E o senhor Rômulo Amaro quer continuar o trabalho. O trabalho dele é sempre para baixo. Continuar o trabalho para a Série D. Porque esse pessoal tá aí desde a época do primeiro presidente lá, que foi embora, e depois entrou aquele que é dono do... que eu nem sei o nome dele, que é dono do Ferro Velho lá. Depois veio esse daí. Tudo trabalho ruim, pô. E o cara que continua o trabalho. Ah, pelo amor de Deus, é uma piada, né? 19:11, Roberto Alves pergunta: vai ter treino aberto amanhã no Estádio Majestoso?
E aí, olha, essa pergunta é importante, viu? Porque tem muito torcedor que não comprou o ingresso, não conseguiu comprar o ingresso. E se tiver o treino aberto e liberado para a torcida, já que ele não vai assistir o jogo, ele poderia comparecer no estádio para assistir pelo menos o treino a pronto. E aí, Pedrão, vai ter treino aberto amanhã ou não? Batistão, não foi nada divulgado oficialmente nem pela Ponte Preta, nem pelas torcidas organizadas. O que eu sei é que, assim como aconteceu nos últimos derbys, por exemplo, pelo menos a parte final ali do treino, os portões são abertos, mesmo que seja só apenas para os jogadores saudarem a torcida e vice-versa. Então, mesmo que o treino todo não seja aberto, acredito que no finalzinho ali da atividade, os portões do Majestoso sejam abertos para a torcida mandar aquela última boa energia para o elenco da Ponte Preta. Acabei de receber a informação, não terá portão aberto. Sabe o por quê, treinamento Batista? fechado, último treinamento, totalmente fechado para o jogo diante do Londrina. Oi, Tigrão. Sabe por quê, Batista? Tem uma indefinição aí que pode mudar a história do jogo. Né? Que é esse negócio do Gé, vai treinar, não vai treinar, tá só treinando de tênis e agasalho. Ah, pôs chuteira, mas sentiu, não pôs. Já tá treinando, vai pelo menos para um rachão para ver como é que tá a movimentação dele. Aí você vai abrir para todo mundo. O torcedor da Ponte vai lá, vai fazer uma festa, vai hipotecar apoio, como sempre fez. Aliás, isso é histórico. Agora, quem mais que vai estar no meio? Tá escrito na testa quem é o cara? Né? Você já entendeu o que eu quis dizer. Existe um segredo de Estado aí. Tá mais ou menos do tamanho de quem matou o Odete Reutemann. Já joga ou não joga? Tá igualzinho. Agora, tem outro detalhe. Pela quantidade de pessoas que não conseguiram, de torcedores, que não conseguiram comprar o ingresso, se você abrir, Batista, é capaz de dar umas 8.000 pessoas lá. E aí só 4.000 vão sair. Os outros, um pouco mais de 24 horas do jogo, nego vai com uma marmita, uma jarra de suco, alguma coisa, se esconde ali naqueles baixos do Majestoso, nos banheiros, nego fica mocosado, fica igual Saddam Hussein quando foi encontrado lá no Iraque. E aí passa a noite, vem o sábado, abre os portões, ele sai e vai ver o jogo. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado que os negros vão dormir lá dentro. Ou você acha que eu tô errado? Tô certo ou tô errado? Diria Ô, o Batista. senhorzinho Malta. Oi, bebê. Sabe quem faria aniversário hoje? Faria 85 anos? Pelé. Rei Pelé, exatamente. Pelé. Você vê como são as coisas? Yashin, mês de outubro, o maior goleiro da história. Garrincha, mês de outubro, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Pelé, outubro. Maradona, outubro. Mas sempre tem que ter um para estragar a festa. Batista, outubro. E hoje quero mandar um grande abraço. Também está completando aniversário o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. É o meu advogado, também foi padrinho de bodas. Muito obrigado pela amizade. Feliz aniversário, querido amigo, um irmão. Que a vida continue te presenteando com saúde, sabedoria, que realmente possa a sua vida fazer de cada momento o tempo valer a pena. Tua amizade é daquelas que a gente guarda com carinho porque traz verdade, leveza e aprendizado. Para você, parabéns. desejo saúde e felicidade. Doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, um dos melhores advogados do Brasil. Saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Parabéns pro Marcião. Eu só quero
tornar minhas as suas palavras e dizer o seguinte, só isso para você, Márcio. Que Deus continue alimentando abundantemente o seu dom. Você sabe do que eu estou dizendo. Essa é a parte séria. E depois, para tirar uma onda, te desejo 3 coisas. Dinheiro, mulher e bicho de pé. 19h17 hoje até 19h30. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta, meu amigo. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 da manhã até as 15 horas. Com carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Curte comida japonesa? Então vá às terças, quintas e sábados. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. No final de semana tem o saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas, chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo também. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias é 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento pela Cônigo Cipião. O estacionamento fica em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu confesso que eu estou otimista com o Guarani para o ano que vem. Se bem que nesses últimos 2 anos o meu estoque de pessimismo zerou, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o trabalho está sendo feito corretamente. Tem que ser feito assim mesmo, com responsabilidade, com organização, para que não ocorra problemas financeiros, né? Atraso de salário, coisa e tal. Infelizmente esse ano não deu certo, mas eu acredito que o caminho é esse mesmo. Afinal de contas, quando você come mortadela e arrota caviar, 1 hora dá indigestão, não é mesmo? Um abraço. Abraço, Gustavo Cirino. Batista, você sabe se a diretoria da Ponte vai disponibilizar mais ingressos? O povão ainda está sem ingressos. O Pedro Piscinato pode repetir a informação que deu agora há pouco. A Ponte comunicou que ingresso esgotado. Isso mesmo, Batista. A Ponte divulgou via redes sociais que todos os ingressos estão esgotados e que as bilheterias do Majestoso estão fechadas. Ouvinte no ar. Olá, Carlos Batista, toda a equipe. Boa tarde. Aqui quem fala é Marcos Barbosa, de Sumaré, Ponte Pretano. E eu tenho visto que tem se criado uma discussão muito grande na necessidade de construção de um estádio, né, mais moderno para Ponte Preta, ou até mesmo compartilhado com o time rival aqui de Campinas. No entanto, eu trago uma terceira perspectiva: a necessidade de melhorias do estádio Moisés Lucarelli, né? Melhorias, assim, básicas, por exemplo, banheiros, assentos, cobertura. E aí sim, depois que exaurida todas essas possibilidades de melhorias para o Ponte Pretano, que está todos os dias ali no estádio, acompanhando os jogos, aí sim pensar num estádio novo, né? Algo mais moderno. Vamos
Primeiro reformar a casa, deixar ela em condições boas e depois discutir uma arena, discutir qualquer outra coisa nesse sentido. Um grande abraço, vai ser 3-0 para a Ponte Preta na final. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo bem aí? Tudo Silvio bem. de Sumaré. Batista, hoje o Bebê fez a pergunta que eu queria fazer pro Matheus, né? Por que recuar tanto o time quando tá ganhando, né? E como se ele tivesse feito ao contrário, quando fez com o ABC, o Guarani tava perdendo, né? E o Guarani virou para 4-3, colocou o time mais ofensivo, dá mais resultado, né? Então, acho que se ele manter um time mais ofensivo é melhor que sempre ficar recuando o time. No final ele falou e não falou nada, né? Mas parabéns pro Bebê que ele fez a pergunta que eu queria fazer no Dono da Bola. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, meu amigo Batistão. Wellington do São Fernando. Quer dizer, de São José dos Pinhais. De São Fernando também. Tudo a mesma coisa. Batistão, você não sabe o que eu tô fazendo pra ir na final, Batistão. Comprei os ingressos, consegui comprar os ingressos. Eu tava em Paranatinga, no Mato Grosso. Desci de lá, tô em Campo Grande, consegui carregar. Tô indo pra Curitiba. Vou deixar o caminhão na base, pegar meu carro e vou pra Campinas. Devo chegar aí no sábado de manhã. Vamos pro jogo, Batistão, vamos pro jogo. Ia ter que voltar embora, que segunda-feira tem que descarregar o caminhão. Mas tudo pela macaquinha. Um abraço aí pra turma aí da torcida da Ponte. Que vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, vamos ser campeão. Força e fé. Tamo indo aí, hein? Assistir o jogo. Abraço, Batistão. Abraço, muito obrigado. Abraço para o Marcos Ortiz, ele que comanda o site Planeta Guarani, que é um site especializado em informações do Guarani. Aliás, o Marcos Ortiz faz um trabalho exemplar, de muita competência, tem um time, né? Ele é o comandante, mas tem um time com ele de analistas com muita profundidade. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela audiência, Marcos Ortiz, que comanda o site Planeta Guarani e também a rádio Planeta Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, Batista. Tigrão, você falou tudo e mais um pouco, Tigrão. Também comecei muito cedo, acho que 8 anos eu já estava trabalhando numa sapataria que o pessoal chamava de lambecola, passando cola em solado de sapato. Mas foi um aprendizado assim e tanto. Minha avó levou para uma oficina e disse: compadre, esse é meu neto mais velho, bota ele para trabalhar aí, não é para pagar nada não, viu? Aí eu fiquei revoltado, cheguei em casa e fui falar: vó, mas a senhora falou para o seu Francisco não me pagar? Ela olhou para mim e disse: você vai aprender um ofício e ainda quer receber, seu cabra. E assim eu fiz com meus filhos, o Tigrão. 3, 2 meninos e uma menina. Completava 12 anos, vinha para o escritório. Furar papel, arquivar papel, ir na padaria comprar pão, mas não ficava em casa. Chegava da escola para o escritório. Parabéns, meu jovem. E concordo com o presidente do Guarani. Perfeito. E agora na lata. Responde na lata. Carlo Ancelotti assistirá Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, observando possíveis convocados para o Amistoso do Brasil. Hoje, quem de Palmeiras e Cruzeiro você convocaria para a seleção brasileira? Começa com você, CH. Do Palmeiras, Vitor Roque. Do Cruzeiro, ninguém. E você, Tigrão? Eu levaria o Vitor Roque, porque só pode ser jogador brasileiro, né? O Palmeiras tem uns 8 que podem jogar numa seleção, qualquer seleção do mundo. Mas tem que ser brasileiro. Então o momento é do Vitor Roque. E do Cruzeiro eu levaria o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E você, Bebê? Eu levaria o Vitor Roque e o Matheus Pereira eu levaria só para testar.
E Santos e Palmeiras, Maicon Leite anuncia a aposentadoria do futebol aos 37 anos. E aí, bebê, qual o conceito da carreira do Maicon Leite? Ótimo, bom, regular ou ruim? Atacante era subestimado ou superestimado? Eu acho que ele era superestimado e vou dar regular para ele, porque ele apareceu como uma potência e nunca vingou, né, no futebol. Vou dar regular para ele. E você, Tigrão? Pesquisei até o nome dele. Maicon Leite Siebert. Para mim, conceito regular e superestimado. E você, CH, qual é a sua reflexão? A minha reflexão é entender por que essa colocação está no nosso Na Lata, mas vamos em frente. Essa é a minha reflexão. É regular menos e superestimado a 20ª potência. Agora você quer criticar a produção, é isso? Não, tá fazendo eu só fiz crítica à produção. Humilde observação apenas, não estou criticando nada. Eu falei pra você, eles brigaram, apesar de ser da mesma família, eles brigaram. É sobrinho dele, Maicon Leite Siebert. Jogava nada. Vamos lá, bebê. Qual o seu palpite, hein, pro jogo de hoje entre LDU e Palmeiras, jogo em Quito, pela semifinal da Copa Libertadores? 2-1 para o Palmeiras, Batista. E você quer nominar aí quem é que vai marcar, ô bebê? Vitor Roque e Flaco Lopes. E você, CH? Altitude. Mas o Palmeiras tem um bom time. 1-0 Palmeiras, Vitor Roque vai na rede. E você, Tigrão? Palpite, tá ligado aí o palpitômetro? Tá 6 volts, né? Eu vou falar pra você, hein? Não, acende o farol do carro, não presta nem pra caçar rã. Você tem que ir com o braço pra fora, né? Com a lanterna assim, com o braço pra fora. Não. Pra poder iluminar. Eu pegava uma lata de leite ninho e deixava só o fundo, abria a parte da frente inteira, tirava até aquela beiradinha, ficava aberta. Ela fica um espelho, né? Porque é cromado, é niquelado por dentro a lata. Aí eu acendi uma vela, roubava no cemitério lá, e ia com a vela pendurada assim do lado de fora. Ela clareava mais do que o farol do meu Fusca. Mas vamos lá. Hoje não mudou muito, não. Ainda mais que venta muito, a vela apaga logo. Seguinte, 2-2 marcam para o Palmeiras. Vitor Roque e Flaco. Tchau, Tigrão. Tchau, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, bebê. Um abraço para você. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã, Batista. Pedro Piscinato, um abraço para você. Até amanhã. Pedro Piscinato, que encontrou hoje João Brigatti e Marco Eberlin. Encontrei os dois lá no estádio Moisés Lucarelli. E o Eberlin, será que acertou meu nome? Descubra amanhã. Até amanhã, Batistão. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Sete horas 31 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Tá chegando, calma que amanhã é o dia. Vamos juntos até às 9 da noite com muita análise, muita opinião e como sempre a sua participação com todos aqui. Estamos no